E a variável explicativa é a possibilidade de obter essa estimativa enviesada e perda de eficiência, correto? Correto? Na lata, sim? Vamos lá. Porque a gente está falando assim, as consequências de usar os estimadores mínimos quadrados para cada violação da independência, ou seja, o erro e a variável explicativa estão tão, tão correlacionadas, né? Nesse caso. Então, o Sim. estimador perde a eficiência dele, né? Perde tudo, ele não é mais blue, né? Aquela best list, não sei se é blue, é unbiased estimators, right? Bem, é que assim, ó, nos modelos onde aparece defasados os valores, né, da variável dependente, como é o caso aqui, se tiver alguma violação de independência entre o distúrbio, Isso. esse cara, e a variação E a e a variável variável explicativa. explicativa, que é esse cara aqui, então, as consequências que a gente vai ter de utilizar um estimador desse, né, de mínimos quadrados, vão ser as possibilidades de obtenção de estimativas viesadas, certo? E, por consequência, a perda de eficiência. Isso, Então, por correto. isso que a afirmação é verdadeira, sabe? Não, correta. Não, mas não foi isso que eu... Sim. Mas eu falei que Eu é só queria correta? deixar um pouco mais claro aqui que era, na realidade, o vínculo entre os dois termos ali, né? Mas perfeito, isso mesmo, estava certo. Esses negócios aqui de regressão aplicada para mim, um pouco complicado. E já não é mais aquela parte básica que tu falou, lembra? Falou Uhum. assim, a parte avançada eu me viro, mas a básica ferrou. Aí comigo é o contrário. A gente, assim, a gente faz junto aqui, também, porque na questão assim, é claro que tem que ter um pouco mais de atenção, né? Mas o concurso tem muito isso, né? As questões que você acha que tem uma certa certeza, né? Certeza alta, você responde rápido, porque vai ter outras questões que você vai gastar 3 minutos, né? Assim, acaba aqui, mas se você vira alguma coisa errada, aí tu me pontua, por favor. Beleza. As virtudes atribuídas aos modelos de vetor autoregressivo, tá? Então tem o VAR. Inclusividade e não necessidade de determinar variáveis endógenas e exógenas. E como fazer a interpretação dos coeficientes individuais no modelo dispensa estimar a função de resposta ao impulso. Bom, vamos lá. Até a primeira vírgula aí, tudo bem. E não necessidade de terminar variáveis endógenas e exógenas. Ou seja, não precisa ser criado um modelo porque você está fazendo um autorregressivo. Bem como facilitar a interpretação dos coeficientes individuais dos modelos estimados por essa técnica. Na verdade, eu não vejo nenhuma diferença de interpretação dos coeficientes para o modelo autorregressivo para o modelo que não é autorregressivo, mas não vejo nenhuma diferença. Que dispensa estimar a função de resposta ao impulso. Essa daí eu já não tenho certeza aí no último. Pode crer. Você não tem certeza, certo? Não, Ah, muito bem, eu vou te dizer que me parece ser falso, tá? Bem, de fato, os VARA, eles são simples, né? sim. E não precisa de determinação prévia, né? Dessas variáveis endógenas e exógenas. Uhum. Mas a interpretação dos coeficientes individuais não são tão diretas assim como ele cita. Vai depender de algumas coisas, né? Da estimação e da interpretação desses impulsos. Eu não lembro exatamente o que seria o impulso aí no ponto de vista de regressão, né? Eu também não. Assim, eu Mas não, também tem a ver com a variância, isso você sabe, né? Com a decomposição da variância. é.
Deixa eu ver, mas aqui a gente está falando que é falsa. Me parece ser falsa, porque não é tão simples assim como ele cita. Tá, vamos pro próximo. Pois é. Eu acho que 71, em processo estocástico gaussiano, Gauss, né? Uma série temporal é dita estritamente estacionária se sua média for constante. Sua função autovariância depender da defasagem temporal. Hum. Rapaz, isso aqui já tá um pouco longe do que eu domino. Eu vou. A primeira parte está correta, né? Uma série de temporal estritamente estacionária se ela não for explosiva, né? Ou seja, se relativamente realmente tiver uma reversão à média, né? Creio eu, né? Aqui, pelo que eu lembro. A questão só estritamente aí, acho que não faria diferença nesse caso. Só a função de Bem, autocovariância, não me parece que seja suficiente que só a média seja constante e que a função de autocovariância acaba, né, dependendo da defasagem temporal. Precisa de mais coisa. Ela não pode mudar quando for deslocada no tempo, né? Só funcionaria se todas as medidas estatísticas, né, média, variância, essas coisas, fossem variantes no tempo. não pode mudar no tempo. É, Porque, salvo engano, um processo estocástico Gauss, ele tem que ter o ruído branco, né? Que seria o ruído branco é quando o erro ele é normal, ele é não correlacionado com ele mesmo, né? sim. E a relação dele com a variável explicativa é zero, a covariância. Desculpa, é isso mesmo. Nesse caso, Talvez a definição de uma série fracamente estacionária ajude, né? é, Que é quando a média e a variância são constantes. que é o Mas a CEDASH, né? covariância, depende da defasagem temporal e não do tempo absoluto, que nem a média e a variância no caso. Deve teria fracamente estacionária. Por isso, o que me parece é que essa definição que ele deu aí tem mais a ver com a fracamente estacionária e não com a estritamente estacionária, entendeu? E tá rolando aqui uma variação, né? Autocovariância depender da defasagem. Então ela não é estritamente estacionária, porque ela depende aqui da defasagem, depende do tempo, em outras palavras. Certo? Uhum, Por isso que é falso. tá. 72. O relacionamento entre taxa de juros de curto prazo, longo prazo, como as variáveis se ajustam a qualquer tipo de relacionamento. Uma dica para sair? 73? É, 72, né? 72? Bem, me parece que é verdadeira, tá? A taxa de longo de curto prazo, luz como variável se ajusta a qualquer discrepância.
do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas. O que seria variáveis cointegradas mesmo? Você lembra? É uma variável É, cointegrada. então, as Ela é parte de um conjunto de séries temporais. cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo. Isso. Elas vão apresentar essa relação de equilíbrio de longo prazo. Mas elas individualmente são não estacionárias. Desculpa, pode falar? Eu estava dizendo que individualmente elas são não estacionárias, mas elas vão apresentar equilíbrio de longo prazo. Pode falar essa também, vamos. O modelo de regressão de dados do painel representado, tá? Beleza. Atribui flexibilidade, Tá, modalidade de tranquila a integração. 72 para ti? Hã? A 72 tá tranquila para ti, então? Não, tranquilo não tá, mas eu tenho que ver a definição aí depois essas variáveis aí cointegradas e tal, como que isso são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo, eu não sei exatamente o que está querendo falar. É. É que isso aqui não é bem estatística, sabe, cara? Eu posso procurar no Google aqui o que são essas coisas, mas já tá bem além do que eu Eu aprendi. vou fazer isso, né? Acho que a gente está com mais dúvida, vou dar uma pesquisada. Pelo Google isso aqui é verdadeiro. Vamos voltar para as contas, que é mais minha área? Vamos, Bem, isso aqui a gente fez ontem, né? Ou não? sim, A gente fizemos. fez umas parecidas. Tem uma que ele fala para calcular a probabilidade quando zero menor que x, que menor que um. Então, como o intervalo de 0 a 1 é um terço do intervalo de 0 a 3, o que eu fiz? Eu igualei a 0,33. Não sei se é a forma correta e achei o K. Tá, qual questão? Não, uma que eu estava fazendo ontem, aleatório. Essa aqui? 27? Não, essa 27 ele quer entre 0 e 3, correto? Sim. Tinha uma que ele falava que ele queria probabilidade, ele dava a função de densidade entre 0 e 3, tipo K alguma coisa, x12 menos K, mas ele pedia a probabilidade da variável K entre intervalo 0 e 1. Aí daí que eu fiz, eu substituí o x por 1, integrei, substituí o x por 1, só que eu não igualei a 1, porque seria a probabilidade total, né? Eu igualei a 0,33, porque o intervalo entre 0 e 1 representa um intervalo, um terço do intervalo de 0 a 3. Não sei se eu resolvi de forma correta, mas acabou dando resultado. Se bateu, provavelmente tá certo. Você entendeu? Porque ele dá aqui a função densidade, x12 menos k. Aí ele fala que isso é para de 0 a 3, né? O Daí x. você integra de 0 a 3 igual a 1, né? Encontra o capa, exatamente. Exato. Mas aí ele deu a função de densidade e falou agora de 0 a 3, só que eu quero saber a probabilidade entre x entre 0 e 1. E não deu mais nenhuma função de densidade. Aí eu usei a mesma função de densidade colocando 1 no x, só que não igualando a 1 como a gente faz, igualando a 0,33. Colocando nos limitantes da integral o tempo que ele pediu, exatamente. Mas coloquei igual, não igual a 1 como a gente faz, coloquei igual a 0,33, porque intervalo de 0 a 1 seria um terço do intervalo de 0 a 3. Sim, exatamente. Né? Tá, vamos lá, 28. Opa, Todas as variáveis aleatórias considera as afirmativas a seguir.
Para toda e qualquer variável aleatória, sua função de densidade, probabilidade, fornece a probabilidade de ocorrência de cada valor da variável aleatória considerada, exceto no caso de variáveis aleatórias contínuas, para as quais a probabilidade de ocorrência de um valor específico é zero. Cara, eu acho que a gente fez essas questões ontem. Foi essa que a gente fez? Essa, eu lembro dessa aqui do monotônica também. Essa aqui eu já não lembro. Essa 30, pra falar bem a verdade. Mas essa eu lembro de ter feito. Ou era extremamente parecida. Não, Essa era aqui eu lembro parecida. também. XPTO, eu lembro do Fusca, a gente fez a probabilidade do Fusca, Ah, sim, lembra? sim, sim, isso fizemos. Aqui A também nova aí, fizemos. Fizemos essa também. Era uma conta bem chata. Fizemos tudo. e aquela que você falou, deixa Particularmente eu, só não lembro dessa 30, mas talvez fizemos também. deixa eu ver aqui. Tu viu lá, Cidade de Honduras? Eu vou dar uma lida. É que eu tive que almoçar na corrida e já tava dando aula também. Mas, pô, legal, cara. E o Stefan Molyneux ali eu conheço também. O cara fazia muitos vídeos, todos os vídeos dele estão proibidos no YouTube agora. Sabia não. Não consegue mais nem escrever o nome dele no YouTube. Escreve a Wikipédia dele, tá lá dizendo que ele é nazista, um monte de besteira. O cara só é libertário. Porque é um libertário famoso, né? O maior canal de libertarianismo do mundo era dele. Não sabia não. Tá, deixa eu... Acho que essa daqui a gente talvez tenha feito também. Deixa eu dar uma olhada de novo. Passei essa questão de novo aí. Deixa eu tirar uma Vamos. dúvida com você aí. Isso. Como que a gente faz para calcular essa probabilidade? Aí a gente... A correta seria A, né? Se os eventos são independentes, você pode dizer que o PA, a união é simplesmente a soma dos dois? Isso. Não, não exatamente. Por quê? Porque se os eventos são independentes, a probabilidade da interseção é a multiplicação das probabilidades, certo? Vamos lá, o teorema de Bayes, o que que é? O teorema de Bayes não é isso aqui, ó. Agora, tá falando que é independente, certo? Se é independente, então isso aqui, a interseção, é igual à multiplicação das probabilidades. As duas coisas têm que acontecer. Lembra do Perfeito. negócio da gravidez? Mas ali a probabilidade... mas ali era a união, né? Tem a união, só que então, como eu quero a Ah, união, tá, 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 a tá. fórmula da união não vai ser só o PA mais PB. Vai ser o PA mais PB menos a probabilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Ok? Entendi. Interseção é isso. Interseção de evento independente é isso, a multiplicação dos eventos. E como que, se não fosse independente, como seria a interseção? Teorema de Bayes, cara. Ah, não. Se não fosse independente, daí tu ia ter que avaliar a conta, né? Tu ia ter que avaliar os dados Ah, que ele te dá, etc. Não tem uma fórmula. entendi. Seria aquela fórmula probabilidade A dado B, alguma Não, coisa não, assim. não, não. Vai sempre depender do que ele tá te dando. Pode ser que ele não te dê nada sobre condicional. Mas ele te diga algo do gênero: nessa sala tem 40 alunos, todo mundo gosta de esporte. 30 levantaram a mão quando perguntaram quem gosta de futebol e 20 perguntaram quando gosta de vôlei. Vai fazer pela lógica. São 10 na interseção, certo? Sim. Não teve nada de fórmula. Então vai depender da pergunta.
Não, Agora, tem numa sim. situação como essa, que tem a equação, eu não posso afirmar que é simplesmente a PA mais PB. Tem esse cara aqui, né? Tem que ter. Tem, mas conceitualmente, aí, probabilidade de A interseção B, quando é igual a PA vezes PB, é independente, né? Sim. Nessa segunda linha que você colocou. Quando não tem dependência, a probabilidade de A interseção de B é a probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A, né? Isso, quando tem condicional, você pode fazer desse jeito. Tá, deixa eu tirar uma dúvida em relação a C, acho que é a C. Ah, cadê? Tá aqui. Não, a B. Como que resolve essa probabilidade de A união B dado C? Existe uma solução para essa, uma fórmula para isso? A união B dado C. Bem, tem fórmula sim. Deixa eu pegar isso aqui. Você pode dizer o seguinte, que a probabilidade da união, se for evento quaisquer, não precisa nem ser independente. Pode dizer isso aqui, ó, que é PAC mais PBC, as duas. Bem, na realidade, é isso menos uma coisa, menos a interseção. Ok? Não, tudo bem, eu entendi a interseção, entendi a probabilidade de B dado C. É Por que tipo o que teorema de Bayes com essa condicional do C, só isso. isso, Como se mas pegasse a, o como se primeiro termo pegasse também, o a primeiro termo probabilidade da também bota união, mas condicional? dividisse pela condição de C. Mas o primeiro termo também fica, não entendi conceitualmente porque o primeiro termo fica a probabilidade de A dado C. Cara, se não tivesse esse C aqui, teorema de Bayes, Exato, certo? exato. Então, pronto. Porque o dado C não é só referente a B? Não. Dado C é referente à união toda. É referente à união toda? É referente a isso tudo aqui. Não teria uma possibilidade de ser A união de B dado C somente? Só o B que é dado C, Não, com não. constante posterior? Aqui eu acho que ele deixou bem claro que era, né? O que era pra ser, né? Que é a união dos dois, senão ele não faria isso. Aí cai no mesmo problema do A, né? Porque não pode afirmar que é zero isso daí, né? A último, terceiro termo, né? Esse cara não dá pra afirmar que é zero, não. Vou passar pra lá. Então, tranquilo, vamos voltar lá para as questões lá, professor. Deixa eu pegar Você aqui. não sabia que C era referente ao total, não? Não, ele não Ah, escreveria desse jeito. Ele não teria por que colocar a união ali dentro da probabilidade, entendeu? eu colocaria algum parênteses ali separando. Estaria errado isso? Tudo dividido por C? Faria. Ele deveria ter escrito, se ele quisesse isso que tu tá pensando, ele teria colocado tudo só aqui. Tipo, uma probabilidade só aqui, entendeu? Entendi. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Tá. Vamos passar para outra, por favor. Tá descendo. Na 13? Nossa, a gente tranquilo, né? Acho que isso foi essa daí. Essa daí a gente não fez, fez? Não sei, deixa eu ver aqui. Acho que não. Tentei fazer de novo, eu não. Bem, dá uma lida aí que também não tem muito segredo essa. É meio que propriedade de valor esperado de novo. Não, eu tentei fazer duas vezes. Não. A gente tem que É? supor que x seja uma variável aleatória com valor esperado 10, então é de x que é igual a 10, né? E a gente tem que a Sim. variância de x é igual a 25, g padrão é igual a 5. Então aí, para que a variável y? Então, a variável y, que é dada por y p menos qx, com p e t positivos, ter valor
tenha valor de esperança igual a zero e variância igual a 625, se a gente tiver padrão igual a 25, é necessário que P aqui seja igual aqui. Eu passei a esperança... Isso, eu fiz isso. Eu passei a esperança Y, que é a esperança de P, menos que é a esperança de X. A gente tem Como que P é esperar... constante, vai dar simplesmente P. O Q sai para fora, P de X, então. Isso, exatamente. Cheguei aí. A esperança de X é igual a 10, né? Então, eu tenho que a esperança de Y é igual a P menos 10Q, né? Aí eu quero que a esperança de Y seja zero, eu tenho P que é igual a 10Q. É isso? Sim, P igual a 10Q, exatamente. Tá. Eu cheguei P igual a 10Q. Aí eu quero que P e Q seja igual a alguma coisa. Tá lá nas respostas. P mais Q seja igual a alguma coisa, né? Sim. Só que para isso tu tem que usar variância. Também vai ter que usar a propriedade de variância aqui no Y. Eu tenho que jogar a forma de... Eu pego esse Da P mesma menos forma Q. que jogou na esperança, tem que jogar na variância. A gente tem que fazer uma... Tem que pegar esse Y e jogar na variância, essa é a equação. Exatamente. Eu tenho que a variância seria... Certinho. Seria o quadrado disso, P menos... Acho que eu fiz isso, mas não consigo. P menos QX ao quadrado menos a esperança disso, P menos QX elevado tudo ao quadrado. Eu tenho que P2 menos 2 vezes P Q de X mais Q2X2. Esperança disso tudo. Menos... Já achei 10, já achei P menos 10Q. Q2 menos Q2 vai ser Q2. Depois P 20. Lembra que quando uma constante dentro da variância, uma coisa constante dentro de uma medida de variabilidade é zero, né? Uma coisa que Sim. multiplica varia fica ao quadrado. Não, sim, mas aí eu estou passando a esperança para dentro, né? Eu botei a fórmula da variância, que é a esperança de y ao quadrado menos esperança ao quadrado de y, Sim. né? Aí coloquei o p menos q ao quadrado, estou resolvendo o primeiro item, né? Aí eu vou ter esperança de P2, né? Só que P2 é zero aqui, menos 2 vezes PQ esperança de X, o X, a esperança de X é 10, mais Q2 esperança de X ao quadrado. Eu não tenho o valor de X aqui. Eu vou ter menos 20 PQ mais Q2 é de X ao quadrado. Eu posso botar 100 aqui, Sim. porque se a esperança de X é 10, o X ali, na verdade eu espero que seja, mas não necessariamente o X é 10, né? Mas eu posso substituir o 10 aqui direto? Sim, na realidade, né,
Eu não sei de onde tu tá falando 10, porque na conta da variância a gente não precisa colocar esperança em lugar nenhum, né? Tu já encontrou qual é o valor do quê? É isso que a gente consegue encontrar na conta da variância, Não, né? que tu Porque coloca. na conta da variância ali, tu tem que var, né, do y é igual ao var do p menos qx, que por sua vez o p desaparece, fica Ah, tá, simplesmente tá, q tá. quadrado do var, do x, certo? Joga na equação, né? Isso. Aí tu consegue achar o quê? E O tu x tem qual é o você. var do y e tu tem qual é o var do x. O menos você corta fora? Ele sai. Ele sai na variância, esse negócio de negativo e positivo não tem, né? Por isso que a gente sempre leva ao quadrado na conta. Então, ele não vai negativo, né? É, Aí eu tenho que a variância que eu quero de y é 625. É igual a Q2, variância de x, que é 25. Eu tenho Q2 que é igual a 25, Q que é igual a 5. Eu achei que é igual a 5, o P que é igual a 10Q, P que é igual a 50, né? sim, E o Q é igual a 5. Eu tenho 55 a resposta, então. sim. Esse a gente não tinha feito ontem, não, né? Essa aí eu não lembro de ter feito, não. Tá, vamos tentar outra aí, então. Ah, conseguiu, né? Tranquilo, Fez né? bem, Depois que fez a gente aqui sabe agora. qual É fórmula que tem que usar, vai. eu tava fazendo a besteira de jogar a variância da fórmula e não botar direto a variância, né? Então, não tava achando nunca ali, tava botando a par da esperança ou o somatório, né? Para achar a variância e não precisa fazer isso, né? Só você jogar a Aqui não tem variância direto. mais. É, Tá? não tem mais naquela folha que você mandou foto. Eu mandei três Ah, tu fotos. mandou outra foto aqui. Isso. Beleza. Vou abrir aqui. Foi essa que a gente fez, tá vendo? É. Não, não, essa que eu falei como que eu fiz, né? É, o problema é que eu tava pensando um pouco no que tu fez, acho que não tá certo, tá? Pera, tu integrou? Integrei. Se tu não integrou, tá errado. É que tu falou sobre 0,333, eu não entendi por que que tu não fez a integral de 0 a 1. Não, eu fiz o seguinte, eu peguei a função densidade, né? Um sexto x mais k, né? Que é de 0 a 1, né? Aí zero É, parte de zero fica zero, então fica 1, x2 elevado a 6x2, a, 6, a 6, a 12, né? sim, Mais kx, né? Aí eu tenho que determinar qual é o que fez igual com probabilidade, né? Se sim. você fez igual a 1, né? Fiz Isso. igual a 1 pra achar o K, Mas esse que é o problema, né? Aí eu tô achando a probabilidade. Tô inte- 100%. isso, no espaço total, né? Sim. Mas ele não quer no espaço total, né? Ele não quer, mas só depois que você encontra o K. Então vai ficar Para depois 3, encontrar o 9, x, né? 9, 12, mais K vezes 3. Eu acho que Daí dá um qual é o 12. K aqui? 1/12. Tem certeza? Vou confiar. Sim? Sobre 12. Então tá bom. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai achar a probabilidade de estar entre 0 e 1. Isso. Nossa integral vai de 0 a 1, de 1 sexto de x mais esse 1 sobre 12 que você falou aí, de x. Aí tem que integrar esse negócio, entendeu? Vai dar de novo a mesma coisa, vai ficar x ao quadrado sobre É, 12. foi isso que eu fiz, não. Não foi? Não, eu acho que não. Era isso, tá? Você bota cá dentro, né?
Quanto dá isso aí? 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. Deu 2 sobre 12, né? Um sexto, né? A resposta ali é um sexto. Deu um sexto aqui, né? Um sexto. Eita, retorno por capital, blá blá Não, blá. essa é tranquila, né? Essa é tranquilinha. Essa é tranquilinha. Muito bem. Então, o que Tem, mais nós temos? Ah, tem tem outra outra folha, imagem. né? E tem uma última imagem. 16? Isso. O primeiro seria tipo uma contagem, não é? A letra A. Seria 10 vezes 10 vezes 10, não seria isso? Que é com reposição, né? Sim, Então daria 1000 aí, né? exatamente. Quando fala daquele material lá que eu te mandei, do conteúdo lá que cai na prova, a contagem, você acha que contagem seria que estaria ali, implícito ali também, ou não tem Eu que ter não tô vendo preocupação? muito problema de contagem nessas questões que tu tá me enviando. Pois é. Não Ah, mas tem. aí teve no A, né? Apesar de, acho que ele parte do pressuposto que A gente seria não tem tranquilo. então em nenhuma questão até agora. Não, eu vi algumas aqui nas provas, mas porque, como que era a prova antigamente? Que mudou? Raciocínio lógico e estatística, juntos. Mas nessa que eu te mandei não tinha raciocínio lógico no conteúdo lá programático que eu te mandei. Mas no passado era raciocínio lógico e estatística. No raciocínio lógico pode vir qualquer coisa, né? Pode vir contagem, as coisas todas, né? Sim. Quando se fala só de estatística, pode vir contagem também, que não seja para calcular probabilidade? Que não seja para calcular a probabilidade, acho Porque, difícil. porque a letra A basicamente é contagem, né? Sim. Vamos lá. A média de cada variável da amostra é a própria média populacional. Historicamente estaria correto, né? Sim. Porque quando eu tiro pelo que eu entendo, quando eu tiro uma amostra qualquer, a expectativa daquela amostra é que ela seja a média dela, né? Do que eu esteja tirando, né? Senão não faria sentido tirar uma média amostral, né? A média amostral é justamente para a gente inferir qual o valor que vai ser tirado, não é isso? Exatamente. A definição de amostra é isso. Né? Então tem que ser verdadeiro isso aí. A média aritmética das médias amostrais é μ igual a 3. Isso, isso tá errado. Aí, olhando assim, eu falei, pô, porque a média aritmética, a média amostral seria, sei lá, 1 mais a 2 mais a 3, dividido por 3. A média aritmética dessa não seria o μ por 3, não? Não, seria mi mais mi dividido por 3, né? Ah, é verdade. Daria mi, não mi sobre 3. A média aritmética das variâncias amostrais é igual a sigma 2, não? A média aritmética das médias amostrais é um estimador tendencioso de μ. Tá, pera aí. A D você já sabe a resposta? Não.
A média aritmética das variâncias amostrais é igual. Tem como fazer isso? Cálculos, hein? Bem, ah, aqui assim, normalmente, numa situação como essa, a gente tem um padrão, que não é simplesmente seu sigma ao quadrado, que é seu n menos 1 dividido por n vezes o sigma ao quadrado. N Então, menos 1 meio dividido por que N não vezes dá para sigma ao fazer uma quadrado. conta, mas é um padrão conhecido, entendeu? E com N menos 1 dividido por N vezes sigma ao quadrado, eu chego o quê? A média aritmética das variâncias? Isso. Então, diferente do caso anterior, não vai ser simplesmente sigma ao quadrado. Né? Porque o caso anterior, a média da média é a Minha, média, vamos dizer eu sei. assim, né? Mas a média da variância não é a média. Quer dizer, não é a variância. A média aritmética das médias amostrais é o estimador tendencioso de μ? É não tendencioso, né? Não tendencioso. O que é tendencioso é a média da variância é um estimador tendencioso, não é? A CET responde isso, né? Porque a gente viu lá que a média amostral é o próprio μ, né? Ou seja, é o que significa que essa média do A barra, né, que ele cita, o A1, A2, A3, etc., é um estimador não tendencioso. Ok? Porque Uhum, deu o próprio μ, certo? uhum. Então, por isso que essa afirmação é falsa. Portanto, a única afirmação verdadeira é a B, né? Beleza? Tá, a média aritmética, uma média aritmética das variâncias é um estimador tendencioso de sigma? Sim, né? Porque não ficou igual. Quando eu coloco n menos 1 sobre n, sigma, ele fica não tendencioso. Ou ele É continua um fato que tendencioso. é não tendencioso, né? Não é porque aparece isso, não é porque, coloquei e ficou. Não, é porque mudou, né? Mudou da média padrão, então é não então é tendencioso. Ok? Porque eu estava vendo agora aqui, nesse inteirinho que a gente, eu sem aula, nessas horinhas, o estimador amostral, ele é tendencioso, né? Do estimador populacional, quando a gente fala de variância, né? Quando a gente fala de Sim. estimador de... Mas o da média não é, né? O da média não é. O da variância é, né? O da variância parece ser. Vamos lá, próximo aí, para a gente finalizar. Ele é tendencioso, sim, tá? O da variância, né? Sim. 17? Para ele não ficar tendencioso, a gente dividir por n menos 1 ficar não tendencioso ou continua não tendencioso? Se tivesse o se não tivesse o n menos 1 ali, me parece que seria não tendencioso, tá? Porque você até falou da variância amostral, né? A variância amostral queria ser F2 dividido por N, né? Exatamente. Justamente para o quê? Não ficar não tendencioso? Eu acho que sim. É que isso aí já é uma coisa bem teórica da estatística, né? Mas não é exatamente para não ficar não tendencioso. É porque a variância é dada desse jeito. Até porque, pensa comigo, normalmente quando você tem um conjunto de dados, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. A média aqui é mais ou menos 3, certo? Sim. Portanto, amostras, né? As amostras pequenas, a gente faz aquela continha lá do x menos a média ao quadrado, mais o outro, né? Esse aqui é 1.
mais o outro, Sim. né? Menos a média ao quadrado. Então vai ter um cara que não vai colaborar com essa conta, que é o próprio valor da média, que já tá aqui, tá vendo? Isso aqui vai dar um número, será? Vai dar 1, aqui vai dar 0,5. Mas quando eu usar o termo da média, vai dar 0. Então não faz sentido, vamos dizer assim, matemático, eu dividir, se eu quero dividir por todo mundo que está na parte de cima, eu dividir por um cara que deu 0, sacou? Então eu acho, né, a minha visão é que esse n-1, ele tira justamente o cara que colabora com 0, entendeu? Da Mas contagem, da divisão. Eu acho que é isso. e se você for falar para Xija, porque o que a gente falava Não, em eu bolei da minha economia, cabeça isso. Toda vez que eu vejo esse n-1, eu penso isso, entendeu? o que a gente falava em economia, na verdade, o que a gente fazia o que a gente faz em economia, que eu vi nas aulas lá de estatística, não sei se é verdade também ou não. A gente faz, basicamente, se a gente fizesse o x1 menos mi, 2, como você falou e tal, aí eu não dividiria por menos 1, eu dividiria por n. Quando eu vejo o amostral, que é x menos x barra, falando que o x barra seria a média amostral e minha populacional, x1 menos x barra, aquela coisa toda como você falou, o que acontece? Esse x barra já é um parâmetro amostral do estimador populacional. Então eu já perco um grau de liberdade por estar estimando esse cara. Então por isso que eu divido menos 1. Esse menos 1 representaria o grau de liberdade que eu estou perdendo, porque na minha forma já tem um parâmetro que não é populacional. Ah, pô, legal esse ponto de vista. Tá? Esse ponto de vista é massa, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, quando eu tenho dois estimadores, dois parâmetros na fórmula, aí é n menos 2. Pois é. Por exemplo, de repente na covariância, que eu teria x, y menos x barra, vezes y, y menos y barra, a covariância de yx, seria n menos 2, entendeu? Sim. Porque eu tenho x barra e y barra. É, faz sentido, né? Bom, não sei. Vamos para a última lá. Ah, deixa eu fechar aqui a janela, que veio uma barulheira aqui. Pronto. Próximo, deixa eu pegar aqui. Qual, a 17? Não, tem mais embaixo. A 17 está vendo como ele usa 95%, ele usa 2? Gente fina ele. Não, mas está vendo até uma fórmula que ele diz correta e não correta, né? Na 17, tá vendo? Sim, é bizarro, né? 2 aqui. Mas normalmente a gente usa 1,96. Eu quase nunca vejo 2, né? Pra falar a verdade, é a primeira vez que eu vejo. O erro tipo 1, parece que cai muito também isso em prova, rejeita nula quando a nula é falsa, né? Sim. Seria isso, né? O erro tipo 1, a gente conversou ontem, né? É quando a gente aceita a hipótese nula quando ela é falsa. Exatamente. Não, quando rejeita nula, Não, né? não, não, pera. Isso é o que está sendo afirmado. Mas isso é um erro, é Isso é verdade. errado, não é essa que é a É. verdadeira. O tipo 1 é quando a gente rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira. Exatamente. Isso, Essa descrição aqui é da descrição do tipo 2. isso, quando aceita nula, ela é falsa. Isso. Essa é tipo 2. A estatística tem por finalidade testar o efeito individual, não. É o efeito em grupo, né? Em teste de efeito individual, a Ah, estatística T, né? ele faz em várias variáveis, né? De várias variáveis, né? Não é efeito individual, né? Ele considera todas as variáveis quando a T considera cada. E no modelo de regressão, não é o caso aqui que ele está falando, né? Estatística F de Snedcore é conjunto de variáveis no modelo de regressão. A finalidade é testar o efeito individual. Na verdade, também não é efeito, né? É significância, né? Tá no mesmo, né? É o mesmo? É, só a palavra que você está mudando ali, na prática é a Entendi. mesma coisa, né? Porque quando a gente testa o efeito de uma variável na outra de regressão, conceitualmente, o que eu penso,
é basicamente qual o poder de explicação daquela variável explicativa da variável dependente. Então, esse seria o efeito. Não seria testar se ela é significativa ou não, é simplesmente se ela tem valor dentro da regressão. Se ela não tiver valor, eu tiro fora. Sim. Então, aí teria duas coisas erradas, porque não é só individual e também não é efeito, ou estaria interpretando errado? Bem, a C, ou melhor, a. Peraí, tô meio mal aqui. Tá falando de qual mesmo? Da B, Tô me a gente tá perdi. falando, na verdade, a gente tá falando da estatística F em geral, né? Sim. Que na verdade seria um grupo, não individualmente. E a gente não seria efeito, na verdade seria simplesmente a significância, né? É que significância na estatística, ela é uma palavra meio forte, né? Entendi. Entende o que eu quero dizer? Significância estatística vem toda aquela ideia lá de nível de significância, entende? Que não é bem o caso aqui, entende? Tem que cuidar com os termos que a gente usa em determinados lugares. Eu acho que efeito é uma palavra melhor nesse contexto aqui. Entendi. Você acha que efeito funcionaria, né? Sim. Tá. Mas a questão é que a afirmação está errada. Tá errada. A soma das probabilidades de erro tipo 1 e tipo 2 é igual a 1. Isso também tá errado, né? Não tem nada a ver, né? Sim. Se o valor de P de um teste de hipótese for igual a 0,5, então a hipótese nula será rejeitada ao nível de significância de 5%, mas não ao nível de significância de 1%. Teste P. É quando o P é 0,01, eu estou rejeitando ao nível de 5%, mas não ao nível de 1%. Verdade, isso. Então é correto, sim. Isso aí é Correto. correto. Terminando o nível de confiança, é a probabilidade de se cometer o erro tipo 2. Nível de confiança seria o intervalo de confiança, né? O nível de confiança é 1 menos alfa. E é aquele intervalo de confiança, né? Lembrando que o alfa, ele é matematicamente, ele é o valor da probabilidade de cometer um erro do tipo 1, né? Perfeito. Mas isso não quer dizer que depois o outro seria o complemento, que é o intervalo de confiança, seria a probabilidade de cometer o erro tipo 2, né? Não tem nada a ver uma coisa com a É, outra. Apesar do alfa ser, o 1 menos alfa não é. sim, Ou, né? exatamente. Isso basicamente é conceitual, né? É um problema conceitual, mas aqui é importante entender que o alfa ele está sempre associado com o erro do tipo 1, né? O valor Mas do alfa é diretamente. é interessante isso aí. Se o alfa está associado a esse erro, por que o 1 menos alfa não estaria associado ao outro erro do tipo 2, né? Sim, Algumas pessoas poderiam pensar que sim, né? Já que a probabilidade de tudo é probabilidade de A igual a probabilidade de 1. Probabilidade de A mais probabilidade do complemento de A seria igual a 1, né? Ou seja, o teste de hipótese, contando a hipótese nula com a hipótese alternativa, não abrange a probabilidade toda, né? sim, Ou seja, a hipótese nula mais a hipótese alternativa, eu não estaria em toda a análise do espaço amostral. agora você me fez pensar. Por quê? Porque tem uma parte ali que é do erro, que não é explicável, talvez, ou no modelo a gente não está considerando todas as variáveis. Tá, tu tá me perguntando em outras palavras se dá para matematizar o erro do tipo 2, é isso? Exato, mas a gente matematiza o erro tipo 1, porque não matematiza o erro tipo 2. Temos Sim, probabilidade. E se a gente matematizar o erro tipo 2, por consequência, a gente está chegando a alguma probabilidade complementar, 1 menos probabilidade do erro tipo 1, menos 1, menos probabilidade do erro tipo 2, né? A gente vai ver que o espaço amostral todo, a probabilidade desses eventos não estão sendo cobertos. sim. Ou seja, o que a gente não está considerando no espaço amostral?
Cara, essa conta não é tão simples. Não, é só conceitualmente, né? Porque, entendeu? Eu entendo que esteja errada por uma questão que eu lembro do conceito, que não é, na verdade, um menos alfa não é o tipo 2. Eu sei do conceito, mas eu não consigo explicar por que que não seria. É quase que hoje em dia, por eu só lembrar do conceito, é uma decoreba que eu tenho na cabeça. Mas hoje eu não consigo provar para mim porque não seria, entendeu? Bem, eu vou ter que pensar um pouco e te passo depois, tá, cara? Fica à vontade, na verdade, só uma curiosidade, porque como eu tenho o Aham. conceito ainda decorado na cabeça, eu não errarei na prova. E como isso daí não vai cair, geralmente essas questões não caem em prova discursiva, eu não estou preocupado. Né? Estatística é uma coisa que não cai em prova discursiva. Então, basicamente, é só isso aí, né? Acho que a gente Sim, cobriu razoavelmente para acertar aí algumas questões aí. muito bem. Cara, eu vou finalizando por aqui, tá bom? Tá bom, obrigado mais uma vez, Leison. Show de bola, foi topzera, cara. Tomara que você vá bem na prova. Quando é a prova mesmo? Domingo agora. Boa sorte. Qualquer coisa Tá me bom. chama, tá bom? Abração, Abraço. cara. Tchau.